Diretamente dos estúdios de Gabriel Luquina. Olá, seja bem-vindo. Por que eu faço isso? Ok, neste vídeo então eu vou trazer para vocês qual é o procedimento para fazer a instalação do macOS, o famoso Hackintosh, quando a gente já tem o Windows 10 instalado e possuímos apenas um disco rígido, seja um SSD, um NVMe, não interessa, mas é quando temos apenas um único disco e queremos fazer a instalação do macOS, o famoso Hackintosh, e utilizar então o artifício de Dual Boot. Então vamos nessa, eu tento explicar de forma bem detalhada qual é o processo. Ele não é complicado, é realmente só alguns macetinhos ali, tem que prestar atenção, mas no final tudo dá certo. Então bora pro vídeo, bora pro desktop e nós vamos lá. Mas antes, só mais um aviso. Nesse vídeo eu não vou abordar como criar um Wi-Fi ou como criar a mídia de instalação do macOS. Isso já possui em alguns vídeos anteriores e a ideia aqui é mostrar realmente como faz a instalação do macOS com o Dual Boot, a partir de um ambiente que já possui o Windows instalado. Combinado? Então bora lá, já estamos na famosa área de trabalho aqui. Sobre o Windows que eu estou utilizando, até vou mostrar as propriedades aqui. É o Windows 10 Pro, a versão dele é a versão que saiu agora em 2021, H1, né? Que é essa versão aqui. Está instalado somente ele, né, nesse computador aqui, dentro de um disco, um SSD. O processador é um Ryzen, né, plataforma AMD. E lembrando que eu tenho já a EFI montada para esse conjunto aqui de setup. Sobre os discos, a gente clica com o botão direito aqui em cima do menu iniciar, gerenciamento de disco. Notem duas coisas aqui bem importantes. Ele mostra desse lado a quantia de discos que estão instalados no computador. Esse disco 0 é o disco que está interno, lá plugado na placa-mãe. Esse disco 1 é um disco externo que eu utilizo, que já tem a minha EFI criada e configurada para esse setup. Tem N partições que já possuem a instalação do macOS de várias versões. Com relação ao disco 0, ele tem três principais partições. A EFI do próprio Windows, que é essa primeira partição aqui com 100 megas. Tem a segunda partição, que é a partição principal, que é a unidade de C2 pontos, né, onde tem todos os programas, arquivos do usuário, Windows, né, etc. E mais uma terceira partição aqui que ele chama como partição de recuperação. Então, sabendo disso aqui, a gente precisa redimensionar essa partição do Windows, né, a unidade de C2 pontos. Para isso, é bem simples. A gente clica com o botão direito, clica em diminuir volume. Se vocês estiverem utilizando o Windows em inglês, também clica ali com o botão direito e coloca Shrink Volume, que é o nome da opção. Aqui ele vai te perguntar qual é o espaço a ser diminuído em megabytes. Então eu vou pegar a calculadora aqui, só para ficar mais fácil. Eu quero uma partição nova de 320 GB. É 320 vezes 1024 megas. Então dá um total de 327.680 megas. Aqui eu copio, Ctrl C, colo aqui. Então ele vai reduzir isso aqui da partição e consequentemente vai sobrar, né, uma partição ainda não formatada com esse tamanho aqui. Aí basta clicar em diminuir e começa a fazer o processamento. Ele pode variar de computador para computador, vai depender do disco, né, que você está utilizando. Se for um disco mecânico, um HD comum, aqueles que, né, o disco gira, né, dentro, ele tende a demorar mais. Mas geralmente quando é SSD, ele é algo rápido. Aqui ele já até criou, já fez a separação. Notem que ele aparece, né, 320 GB, espaço aqui não alocado. Aí a gente precisa formatar ele, senão a gente não vai conseguir enxergar lá na instalação do macOS. A gente clica com o botão direito, coloca novo volume simples, aí avança, aqui dá o espaço total, pode deixar como está, avança. Aqui eu vou colocar para não atribuir nenhuma letra, não faz diferença atribuir ou não, mas eu vou colocar ele para não atribuir nenhuma letra para navegar dentro dessa nova partição. Avanço. Aqui ele coloca, né, o sistema de arquivos, né, o file system, pode deixar NTFS mesmo, aqui deixa padrão, e aqui no volume, só para a gente não se perder depois, a gente vai colocar macOS. Mas esse nome aqui é apenas um nome, né? É um rótulo. Ele não é mandatório, não tem diferença. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Em avançar e concluir. Feito isso, ó, ele já, né, fez a formatação, tá em NTFS. A única coisa é que não tem nenhuma letra atribuída. Quando não tem nenhuma letra, aqui no Explorer, a gente não consegue visualizar, mas não tem problema nenhum. Então, voltando aqui para o gerenciamento de disco, a gente já tem, né, o disco 0 particionado. A gente fez o resize dessas partições aqui e tá pronto para instalar o macOS. Aproveitando que a gente está no Windows, mostrar só uma dica para vocês. Quando a gente precisa, por exemplo, gerenciar o que tem dentro da nossa EFI e a gente está no Windows, às vezes a pessoa acaba instalando algum programa, né, para montar a EFI, mas tem uma maneira bem simples.
a gente pode vir aqui no menu executar, digita, né, CMD para o prompt de comando, clica com o botão direito em cima e coloca executar como administrador. Ele vai abrir, né, o CMD do Windows. Aqui a gente digita disk part, pressiona Enter. Ele vai carregar, né, o aplicativo aqui. Depois a gente digita list de listagem disk. Ele mostra todos os discos conectados à máquina, sejam eles internos ou externos. Nesse caso aqui, ó, tem esse disco 0, que é o disco que tem ali interno, que a gente fez o particionamento. Aí a gente tem que selecionar o disco que a gente quer trabalhar. Aí para isso a gente digita cell, selecionar, disk e o número dele. Nesse caso é 0, que é o primeiro disco. Aí ele selecionou o disco. A gente agora quer, né, verificar e montar a partição da EFI, por exemplo. A gente coloca list de listagem, part de partições. Pressiona Enter e ele mostra todas as partições aqui existentes nesse disco. Então note que tem a partição 1, que ele chama de tipo sistema, e tem 100 megas. Essa é a própria EFI que o Windows criou ali quando ele fez a instalação. Aí tem aquele espaço reservado, 16 megas, que o Windows cria automaticamente quando faz a instalação. Aí notem que a gente tem duas partições, uma de 610 e uma de 319 GB, que é aquela que a gente fez resize aí no gerenciamento de disco, e mais a partição de recuperação. Então, se falando de EFI, a gente faz cell de select, part, né, de partição, e o número 1, que é o número aqui da partição. Com ela selecionado, a gente vai simplesmente digitar assign. Aí quando a gente pressiona Enter, ele vai atribuir uma letra automaticamente para a unidade. Aí quando a gente vem aqui em meu computador, no Windows Explorer, ela já está montada aqui. Notem que ela não tem o nome EFI, assim como acontece no macOS, mas também não tem problema nenhum. Então a gente consegue entrar dentro dela e aqui está a própria EFI do Windows. Então note que aqui ainda nem tem macOS, não tem OpenCore, não tem nada, mas já existe a EFI porque o Windows precisa dela também para fazer o boot do sistema. Que é só uma dica adicional, porque às vezes o pessoal quer mudar ou alterar alguma configuração na EFI, e às vezes fica dependendo de programas de terceiros. Eu prefiro sempre utilizar, né, se for possível, as aplicações nativas do sistema operacional, que daí a gente evita, né, de ficar utilizando outros softwares terceiros. Aí para remover a letra que foi atribuída, né, ao ponto de montagem, a gente pode simplesmente digitar remove aqui no disk part, ele remove a letra. Ele não remove nenhum dado, nem nada. Ele remove apenas a letra que foi associada àquela partição. Aí para sair, a gente digita exit e exit novamente. Então eu já tô com o disco plugado aqui, o disco, né, externo que tem as instalações do macOS. Eu vou rebootar a máquina e antes de começar a instalação eu vou entrar ali na BIOS para mostrar algumas informações que são importantes. Aqui a gente já está dentro da BIOS. Lembrando que BIOS é uma coisa que, né, varia de máquina para máquina, porque depende da placa-mãe que está utilizando, a marca e modelo nela, né? Mas os conteúdos, principalmente os conteúdos básicos e os conceitos, são sempre os mesmos. O que eu quero mostrar para vocês é aqui, é na seção de boot. Então a gente tem, ó, boot option 1 e 2. Na 1, ele encontrou seu Windows Boot Manager, está dentro desse disco físico chamado XPG GameX ESC50. Se a gente pressionar Enter, a gente tem somente ele, né, para fazer o boot a partir desse disco, ou então usar esse Seagate aqui, que é o disco externo que está plugado na máquina. Mas o que eu quero chamar atenção aqui é justamente nesse XPG GameX S50. Notem que ele só tem a opção de colocar o Windows Boot Manager, ele não tem mais nenhuma outra opção. Isso aqui, depois que a gente instalar o macOS e fizer, né, umas configurações, ele vai mudar e é um ponto-chave para que funcione o Dual Boot corretamente. Eu vou sair da BIOS agora, vou dar boot pelo disco externo e vou fazer a instalação do macOS. Aí eu vou acelerar essa parte da instalação e assim que concluir, a gente já retorna para as configurações para concluir o processo de Dual Boot. Eu selecionei o macOS, o Big Sur, o 11.4, mas isso aqui é totalmente indiferente da versão do macOS que vocês estão utilizando. Se vocês utilizam, por exemplo, o Mojave, o High Sierra, uma versão mais nova, uma versão mais antiga, não tem problema nenhum, o procedimento vai ser sempre o mesmo. Aqui na instalação, eu vou só abrir o Disk Utility para formatar a partição que vai instalar o macOS. Eu venho aqui em View, All Devices. Nota então que esse XPG GameX S50, que é o device que está interno ali no computador, tem a partição do Windows e tem aquela partição que a gente criou lá no gerenciamento de disco com o nome macOS. Então quando vocês dão o nome lá, só verifiquem de pegar o mesmo nome aqui, para, né, selecionar o disco certo. Aí a gente vem em Erase para apagar, a gente coloca o nome que a gente quiser, vou repetir o macOS mesmo. A gente seleciona o sistema de arquivos como APFS. APFS é assim como o NTFS do Windows, só que para a Apple ele tem esse sistema chamado APFS. A gente seleciona APFS, clica em Erase, ele vai formatar a partição que antes estava como NTFS e agora vai mudar para APFS. Geralmente é um processo rápido. Clico OK, fecho o gerenciamento de disco e faço a instalação do Big Sur. Aqui também não tem muito mistério. Em outros vídeos já
até detalhei um pouco mais. Aqui só vou selecionar então a partição que a gente criou para fazer a instalação do Big Sur, que é essa macOS, e continue. Aí ele vai fazer todo o processo de instalação. Só tem que acompanhar durante a instalação, porque como ele faz o reboot, né, ele inicializa a máquina algumas vezes, a gente só tem que garantir que ele faça o reboot pelo pendrive, onde tem, né, o OpenCore junto com a mídia de instalação do macOS, para continuar a instalação. Mas também, até essa parte aí não vai ter segredo, não vai ter nada adicional. É o mesmo processo que a gente já tem em outros vídeos ali. E a configuração do Dual Boot só vai ocorrer mesmo depois que ele terminar de instalar e a gente carregar a área de trabalho, que daí a gente faz algumas alterações e eu dou todos os detalhes para vocês. Então essa parte aqui eu vou acelerar e a gente retorna daqui a pouco. E tá pronto, a gente já fez a instalação do macOS. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar a máquina, ele vai carregar automaticamente o Windows, ele não vai saber que existe o macOS e depois na sequência já vou mostrar os ajustes que precisam ser feitos. Para isso eu vou desmontar só esse disco aqui, que é o disco externo, para remover ele. Pronto, o disco externo está removido. Agora a gente vai reiniciar, a gente vai ver que ainda não vai existir menu nenhum para fazer boot nem nada. Aquele menu que estava utilizando ali do OpenCore ele está localizado no disco externo aqui, né, que eu estou utilizando para fazer a instalação. A gente só vai iniciar aqui, vou entrar na BIOS, mostrar ali a questão de boot. A gente carrega o Windows e aí retorna para a instalação. Então notem que por enquanto no Boot Option Priorities aqui só tem a opção Windows Boot Manager. Se a gente pressionar Enter só aparece ele, né, e atrelado ao disco XPG S50. Então vou sair da BIOS, o computador vai dar boot normalmente, não vai ter nenhuma opção de seleção de sistema operacional nem nada. Mas o macOS já está instalado. A única coisa que precisa fazer agora é configurar a EFI para ter o OpenCore e o menu de seleção, né, de sistemas operacionais. A EFI já existente que eu estava utilizando para fazer a instalação do macOS praticamente vai estar pronto. Então notem que o computador ligou, não teve nenhuma opção de dual boot nem nada. Então, vamos confirmar aqui no gerenciamento de disco. Notem que o disco permanece igual, ele tem aquela partição de 320 GB, a partição do Windows, a EFI, cada recuperação sumiu, não tem problema nenhum. E se a gente vir aqui no CMD, executar como administrador, disk part, list, disk, só tem o disco 0, a gente faz cell, disk 0 e list part para listar os particionamentos. Então aqui novamente, tem os 320 GB, nota que ele fica como desconhecido, porque o Windows não sabe ler, né, a partição do macOS, esse primário que é onde está instalado o Windows e a partição de EFI, que ainda não foi nada alterada, e esse espaço reservado. Vou encerrar ele aqui, pluguei novamente o pendrive com a instalação do macOS, que tem a nossa EFI. A gente vai reiniciar, vou dar boot para o pendrive para poder carregar o OpenCore. A gente vai carregar o macOS e vai fazer os ajustes necessários. A única coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar agora o disco do macOS, ele está por último aqui. Depois vai sumir todas aquelas informações ali de vários discos de instalação. Ele aparece ali por conta desse disco externo que eu tenho com vários instaladores do macOS. Mas depois vocês vão ver que ele vai ficar bem resumido ali. Pronto, o macOS já está carregado. Agora, como a gente faz para configurar então a EFI? Eu vou utilizar aquele Mount EFI, já tenho separado aqui, para a gente montar a EFI dentro do macOS. Eu vou usar, aqui, aquele do próprio workflow do macOS, que ele adiciona uma extensão para gente gerenciar a montagem dela. É bem simples, está instalado. Aí eu vou pegar então a EFI que está dentro desse disco externo, para isso eu vou montar ela. Beleza, ela está aqui, eu vou copiar ela para a área de trabalho. Aí eu vou vir aqui no Finder, preferências, vou selecionar hard disks para ele mostrar aqui na nossa área de trabalho, ele mostrar aqui na área de trabalho o disco interno. Vem aqui em macOS, Mount EFI. Podia ser qualquer um desses dois discos, porque a EFI ela é única para cada disco físico, independente da quantidade de partições que ele tem. Então aqui está a EFI do Windows, notem que tem boot, Microsoft. O que a gente precisa fazer? A gente pega esse boot, vamos renomear ele para ./backup, só para evitar de excluir ele. Microsoft, a gente entra dentro, entra em boot, a gente vai pegar esse arquivo aqui, boot, mgfw.efi, vamos renomear ele também. Aí a renomeação não pode ser antes do ponto, tem que ser depois do ponto na extensão ali, né? Colocar -backup. Feito isso, a gente volta aqui na raiz da EFI e a gente vai pegar a EFI do OpenCore e vai colocar aqui dentro. Pega os dois diretórios do OpenCore, copia aqui para dentro, aí podemos fechar. Eu vou remover esse disco externo, porque agora eu já peguei a EFI que estava dentro dele e já coloquei dentro do disco interno do computador. E a gente vai reiniciar o computador. É bem importante aquele espaço ali de renomear a pasta boot original da Microsoft e aquele arquivo .efi. A gente faz, né, esse reboot aqui e depois a gente precisa ajustar eles novamente ali para que tudo certo. Carregou o OpenCore. Notem
que aqui, por enquanto, ele sumiu o Windows. É justamente porque a gente renomeou aquele arquivo. A gente vai entrar novamente no macOS e vai desfazer aquela renomeação do arquivo. A gente precisa fazer esse passo de renomear ele, reiniciar e depois voltar para o nome original para que funcione o dual boot certinho. Coloco minha senha para entrar. A gente vem aqui novamente, agora monta a EFI do disco interno. IP da senha do usuário, né? Normal. Agora a gente vem aqui dentro do diretório. Tem esse backup, esse aqui não precisa mexer, não tem que fazer nada. A gente vai vir aqui em Microsoft, boot, e esse arquivo que a gente tinha mexido aquela hora, a gente vai tirar aquela extensão /backup que a gente colocou. Volta para o nome original e dá reboot novamente. Agora vocês vão notar que quando der o reboot, no menu do OpenCore, ele vai voltar a aparecer a opção do Windows e vai ter o macOS. Ó, isso está aqui. Ele carregou o menu do OpenCore. Note que agora tem a opção Windows novamente, tem o macOS e os dois estão funcionais. Eu vou carregar primeiro o macOS, mas não é agora já não tem mais a diferença de ordem de carregar nem nada. Depois eu vou carregar o Windows, mostrar que tá tudo funcionando. E daí eu vou carregar a BIOS para mostrar mais um ponto-chave ali, um detalhe. Porque em alguns momentos, quando você faz a instalação do Windows Update, ele pode eventualmente manipular ali a própria EFI. Ele não vai excluir o OpenCore, mas ele pode manipular. Aí se acontecer isso, vou mostrar para vocês ali como que a gente faz para corrigir de forma bem simples. A gente tá aqui dentro da BIOS, a gente vem na opção boot. Notem que agora a gente tem duas opções de boot e as duas apontam para o mesmo disco, que é esse XPG GameX S50. A única diferença é que uma é o Windows Boot Manager e a outra está identificada como UEFI OS. Isso aqui é o próprio OpenCore, então por isso que eu tenho que deixar essa ordem aqui. Geralmente eu venho aqui na Option 2 e deixo como Disable, mas não tem diferença. Isso aqui é só mesmo um preciosismo ali. Mas o mais importante é que a primeira opção de boot, né, na ordem de prioridade, seja marcada esse UEFI OS. Isso que ele muda às vezes quando faz algum update do Windows. Ele vem aqui e muda automaticamente para o Windows Boot Manager. Aí se acontecer isso, ele carrega automaticamente o Windows e não aparece o menu do OpenCore. Então se acontecer isso na máquina de vocês, simplesmente vocês vêm aqui e mudam para o UEFI OS. Não tem segredo. Aqui eu vou sair agora da BIOS, vou carregar o Windows ali para mostrar que tá funcionando. E daí tá encerrado esse tema aqui. Eu espero que ajude vocês aí, quem quer fazer o Dual Boot e já tem, né, o Windows instalado, não quer perder a instalação atual do Windows. Esse processo aqui tem funcionado. Ele carregou o menu do OpenCore. A gente vem aqui, seleciona o Windows e pressiona Enter. Ele carrega o Windows automaticamente. Agora a gente tem o Dual Boot a partir do Windows já instalado na máquina. E recapitulando, é feito ali o processo de particionamento do disco, usando o gerenciador de disco. Faz a instalação do macOS normalmente, muda a EFI lá do disco e pau. E se você chegou até aqui, engasguei. Eu espero que tenha conseguido fazer o Dual Boot. A princípio, como podem ver, não é um bicho de sete cabeças. É algo realmente que é apenas uns pequenos detalhes ali que a gente tem que seguir e o resultado é esse. Com o Dual Boot fica tudo funcionando. Espero que curtam, espero que consigam. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu, fui!